Fala galera, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu resolvi trazer para vocês aqui uma entrevista da CNN com o Felipe Nunes, que é pesquisador da Quaest, que fez uma análise sobre o tal do voto envergonhado, uma pesquisa sociológica meio velada para saber qual eleitor está mais envergonhado de votar no seu candidato nessa eleição. E é muito interessante da gente acompanhar isso aqui, porque isso aqui pode ser a chave para a gente entender como é que está acontecendo essa eleição e por que que esse cenário está congelado desse jeito, congelado pelo medo, né? E como que a gente pode fazer, talvez, para movimentar um pouquinho tudo isso. Tá, beleza? Vamos acompanhar o que que o Felipe tem a dizer sobre voto envergonhado. Mas antes disso, não esquece de deixar o seu like aqui para levar esse vídeo mais adiante, porque a gente vai ver um negócio muito interessante aqui hoje, tá? Eu tenho recebido várias perguntas sobre voto envergonhado. E como é que você faz? Porque todo mundo diz, olha, o Bolsonaro bomba na internet, e como é que as pesquisas mostram ele atrás, tal. E muita gente, então, faz a hipótese de que há um voto envergonhado, haveria um voto envergonhado no Bolsonaro. O que a gente fez? A gente usou uma técnica, VAC, olha que interessante, que foi desenvolvida por um professor de ciência política de Harvard, o Koski Mai, num trabalho sobre o Afeganistão. Olha só que loucura. Para tentar identificar aliados do Al-Qaeda, né, quando o Departamento de Estado americano precisava entrar no Afeganistão, o Koski foi convidado a pensar uma tecnologia em survey, em pesquisa de opinião, que pudesse ajudar os americanos a chegar lá e entender esse quadro. Qual era o problema, Vac? É o mesmo do racismo. Se você perguntar, você é racista? As pessoas vão dizer não, mas se você conhece alguém racista, todo mundo vai dizer, conheço. É a mesma coisa no caso do Talibã. Ninguém dizia que conhecia, que era amigo de ninguém lá do Al-Qaeda. O que o Koski fez? Então por isso que eu digo que é uma pesquisa meio velada, porque ninguém admite que é racista, ninguém admite que tá com vergonha de votar. Então a pesquisa quer ver uma opinião que não tá tão explícita assim, que é uma opinião mais profunda do que a obviedade. Ele disse o seguinte, ao invés de perguntar para as pessoas o que elas fazem, vamos perguntar quantas coisas de uma lista elas fazem. Então você dá uma lista para um grupo de controle, uma lista para um grupo de tratamento, são dois grupos diferentes, só que a lista do grupo de tratamento tem um item a mais, que é aquele que te interessa. No caso do Afeganistão, seria o apoio ao Bin Laden. No caso da eleição americana, era o voto no Trump. No caso da eleição brasileira, o voto no Bolsonaro. A gente fez esse experimento lá com a Genial Quest, e o que a gente descobriu, Vac, é que o voto envergonhado no Brasil não é no Bolsonaro. O voto envergonhado no Brasil é no Lula. Há um contingente significativo de eleitores brasileiros que não consegue, no debate público, defender a sua opinião, a sua intenção de votar no Lula, porque não consegue responder à pergunta que o seu adversário político, bolsonarista, faz, que é, como é que você vai votar num ladrão? O eleitor não sabe responder isso. Então ele se cala, ele não muda a opinião, ele continua votando no Lula, mas ele não se expressa. Esse é um exemplo claro, eu tentei explicar de uma... Então vocês estão vendo aqui, né, galera? Eles pensaram que o eleitor envergonhado seria o do Bolsonaro, e para surpresa de zero pessoas, quem tá envergonhado, que tá constrangido mesmo de estar levando sua candidatura à frente, é o eleitor do Lula. Por quê? Porque ele não enfrenta argumento nenhum. E é uma coisa que eu tinha dito até em outro vídeo aqui do canal, que é sobre o bolsonarismo ter superado dialeticamente o petismo a nível de debate argumentativo. Ainda que use técnicas que a gente pode dizer que é sofismo. Estava fazendo um sofismo, mas existe uma certa superação dialética dentro da sociedade. É como você comparar um debate de qualquer petista com um bolsonarista. O bolsonarista tem argumento para responder todas as questões que o petismo levanta. E nem todas o petismo consegue responder em relação ao bolsonarismo. Então, meus amigos, é o que eu sempre digo aqui. A gente apostar nossas fichas no candidato com essa rejeição, com esse teto de vidro, com essa fragilidade argumentativa para levar para um segundo turno, é brincar na beira do abismo. A gente tá ferrado mesmo. Mas aí a gente precisa também entender o psicológico do eleitor. O que leva uma pessoa a fazer um voto envergonhado nesse caso? Nesse caso, as pessoas elas estão machucadas decorrente de todo esse governo Bolsonaro e elas só querem acabar com esse pesadelo o mais rápido possível. E a gente tem que entender que esse eleitor ele já está com medo. Grande parte do voto no Lula é baseado no medo.
Você consegue identificar isso aí facilmente numa conversa com um petista. E aí, qual o problema? E como que a gente faz para trazer esse eleitor que tá com medo do fascismo pro nosso lado? Ainda, meu amigo, que o Ciro Gomes ele tem um arcabouço de verdades para apresentar, a gente tem que entender que às vezes a verdade é como uma pedra de diamante. E mesmo sendo uma coisa muito valiosa, se você jogar na cara da pessoa, ela é mais pedra do que diamante. A gente precisa embrulhar aquilo, lapidar aquilo, colocar numa caixinha com laço para entregar, e aí sim aquilo vai ter valor de diamante. Às vezes, a gente está tratando essa verdade mais como pedra do que como diamante. E aí a gente precisa fazer o que nas pessoas? A gente precisa fortalecer a nossa esperança em que a gente pode acreditar num projeto de Brasil verdadeiro e sólido. E que isso vai suplantar o medo das pessoas no bolsonarismo. É só assim que a gente vai conseguir trazer esse eleitor. E aí eu digo isso para a campanha em geral, para o discurso em geral. Não adianta para a gente tentar virar o voto de qualquer pessoa, a gente se apoiar no medo de um ou medo no outro. Essa é a estratégia deles. A nossa estratégia, se a gente quiser ser vencedor, é apostar na esperança, para virar voto, para dissuadir. Se a gente tiver essa postura, eu acredito que a gente traz esse eleitor amedrontado e envergonhado para tentar conversar com a gente e construir um caminho de esperança. Tá? Essa é a minha humilde opinião aqui. Então é baseado no vídeo que eu já tinha dito anteriormente, né? E agora apoiado pelo pesquisador da Quaest aqui, que tá falando sobre essa questão do voto envergonhado. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like aí, se inscreve no canal, a gente tá quase batendo 7.000 inscritos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.